do maná do céu para você. Boa tarde. O maná de hoje é aceleração. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 2:15. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Quando hoje pela madrugada o Espírito Santo me falou aceleração, foi quando eu perguntei a aceleração para as promessas. O Senhor tem pressa de entregar as promessas dele, ele tem pressa da volta dele, né? Então, e aí foi quando ele me levou a meditar nesse versículo 15, que lembra que ele falou das árvores que a gente podia, que já estava no jardim. Quando ele fala aqui, né, que ele que tomou, pois o Senhor, quando ele colocou o homem, primeiro ele formou tudo, né, e aí o jardim já estava pronto, ou seja, aqui ele está dizendo pra gente que as promessas já estão prontas, lembra? A gente que não está pronta ainda, né, quando a gente fica perguntando, né, por que ainda, ai Senhor, eu tenho orado, nada acontece, meu milagre, foi quando o Espírito Santo me falou, né, da aceleração que o Senhor está acelerando, que há uma aceleração na entrega do Senhor para nós. Só que o Senhor também espera o que da gente? Quando ele fala da aceleração, ele está dizendo, já estou acelerando, né? Eu quero te entregar logo, porque o Senhor tem pressa de cumprir e de vir nos buscar. E para isso depende do quê? Da nossa posição, da gente se posicionar. Em quê? Em obedecer, em fazer a vontade dele, porque muitas das vezes a gente está pedindo, né, algo para o Senhor, ou mesmo falando, Senhor, eu tenho uma promessa, porque ainda não aconteceu, né? E é quando o Senhor está dizendo o quê? Tô pronto para entregar, porque quando ele fala aqui quando ele fala, né, tomou, pois o Senhor Deus ao homem, aqui tá falando do particular, porque quando ele fala aqui do homem, né, fala de nós mesmo, né, de cada um. E quando ele fala que colocou no jardim do Éden, ou seja, já está tudo preparado, o jardim do Éden já estava tudo preparado, era só desfrutar. Quando ele fala para cultivar e guardar, né, ou seja, para a gente desfrutar, mas ali também a gente, né, cultivar, compartilhar e guardar. Por que guardar? Porque não é tudo que não é nada nosso, lembra? É tudo do Senhor, é tudo dele para ele, ou seja, então ele só confia em nós aqui pra gente cuidar, né? E desfrutar também. Só que quando ele falou, né, de aceleração, é que ele está acelerando as bênçãos sobre as nossas vidas, até porque ele tem pressa de vir buscar nós, né, para levar nós para a eternidade. Mas para isso depende do nosso posicionamento. Foi quando eu fiquei assim meditando nesse versículo e pensando, né? Tantas promessas, o Senhor tem falado de presentes, né? E não é, e a gente sabe que tudo que o Senhor nos dá é grande, até porque quando eu me deparei meditando nesse versículo, quando ele fala do jardim do Éden, lembra que a gente falando da árvore, né? Da vida, da árvore que a gente, do alimento, do prover, só que aqui ele tá falando o que agora? Há uma aceleração. Quando ele falou da aceleração, foi quando eu perguntei, aceleração assim do quê? Foi quando ele me falou, né, da entrega, das bênçãos. Eu estou acelerando o que eu tenho para você. Tipo, se posiciona aí, por quê? Porque também aqui há um ensinamento, porque ele falando aqui, né, que ele colocou Adão, né, o homem, né, quando ele formou o homem, mas ou seja, agora a gente já nasceu, mas aí ele leva a gente para ler Gênesis falando da origem, da identidade, para a gente saber, tipo assim, você já está preparado? Lembra que mesmo a gente vivendo um processo, o Senhor nos leva a gente entender a nossa identidade, tipo a gente começar de novo, como se a gente tivesse do zero. Eu me vejo assim como tudo novo. E quando o Senhor falando da aceleração, eu já pensei no novo, porque para mim é tudo novo. E quando ele fala, né, quando ele falou hoje do maná, o maná é aceleração, estou acelerando as bênçãos sobre a sua vida. E foi quando eu fiquei pensando, mais ao mesmo tempo, aí voltando, né, eu também tenho que me acelerar, no meu posicionamento, em cada dia mais fazer o que o Senhor tem
me pedido, né, a andar conforme a vontade dele, porque eles, mesmo que ele tá falando de uma aceleração, a gente tem que estar preparado, porque senão é quando a gente quer tanto receber algo e aí é onde a gente acaba, né, não desfrutando, não. E aí foi quando também eu me levei a pensar, lembrando, né, de tantas bênçãos, mas quando o Senhor fala do jardim, é muita coisa. Porque primeiro, né, ele faz em nós através de nós. E nisso, quando fala, né, quando ele me leva aqui a ler a formação do homem, que fala ali de como, falando do jardim, quando colocou lá para Adão e Eva, né, para eles desfrutarem de tudo, para eles viverem. E quando o Senhor hoje falando comigo da aceleração e falando exatamente do jardim do Éden, ou seja, tem muitas bênçãos chegando, muitas. Só que também tem as bênçãos do quê? Porque o Senhor tem pressa, ele tanto quer cumprir, como ele também vai voltar para nos buscar. Isso é promessa. E foi quando eu fiquei assim maravilhada, mas ao mesmo tempo assim me perguntando, será que eu estou preparada? Porque e a minha oração também foi assim, porque como que eu posso dizer, né? Eu falando, Senhor, tu sabes se eu estou preparada, porque eu não quero perder a presença do Senhor. Porque até quando o Senhor nos entrega a bênção, né? A promessa mesmo, algo que a gente está esperando, e meu medo é de esquecer na hora que foi Ele que me deu, de se empolgar, de viver momentos, e então eu falei, ai Senhor, que mesmo o Senhor falando de aceleração, que o Senhor está acelerando, mas me entrega a hora que o Senhor perceber, o Senhor souber que eu estou realmente preparada para continuar com a tua presença e desfrutar de tudo, porque mesmo eu lendo esse versículo, eu fiquei pensando em Adão e Eva, que eles se perderam, lembra? Comeram do fruto e aí veio o pecado, né? Então eu fiquei pensando nessa parte, meu medo de... A gente não pode ter medo, né? Porque o medo que eu falo assim de ter é temer o Senhor, de continuar temendo Ele, porque eu não fiquei assim, ao mesmo tempo fico feliz da aceleração, sim, que ai Senhor, tá chegando as bênçãos, as promessas que o Senhor tem falado, é o novo, e aí eu já fui pensando hoje é dia 28, 20 fala de apta à batalha, mas quando fala do 8 novo, né, então, ou seja, apta a viver o novo que o Senhor tem para entregar, mas ao mesmo tempo falei, Senhor, que eu possa acelerar na minha posição com o Senhor. Porque uma das coisas, né, que a gente tem que praticar é os princípios dele. Porque não adianta a gente só querer as bênçãos dele e viver só um pouquinho e daqui a pouco já não ter a presença. Então foi quando eu me deparei, quando ele falou assim, há uma aceleração das minhas promessas para você. E aí foi quando eu já fiquei pensando assim na minha parte, porque não que eu quero viver tudo, mas eu quero viver e continuar crescendo com o Senhor. Eu não quero perder de estar na intimidade com o Senhor, porque nada é mais importante do que a presença, de ter Ele, porque... E daí lembra ele falando dos presentes que ele tem para nos entregar, e hoje ele falando da aceleração, ele está dizendo que tá chegando os presentes, tá chegando as bênçãos, tá chegando a promessa, a minha vinda tá chegando. Então, assim, é onde a gente tem que se atentar a viver cada dia mais na vontade dele. É bom ganhar presente? É bom viver a promessa? Mas a gente tem que estar com maturidade espiritual pra gente viver e não esquecer quem foi que nos abençoou. Então, quando hoje de manhã ele falando, né, assim, há uma aceleração para você, no que eu tenho para você. Então eu fiquei refletindo muito nisso, né, pensando, e quando ele me fala do jardim do Éden, ou seja, é bênção, e eu pensando no meu processo, né, tudo que eu perdi, tudo que foi, mas aí é tipo o Senhor falando, né, do jardim do Éden, eu já imagino assim, muitas bênçãos, porque quando eu comecei a ler, né, e falar do cultivar, né, aqui o Senhor está dando ensinamento para a gente, do cultivar, ou seja, é algo que Ele vai entregar e para a gente cultivar e guardar, não é para a gente se perder e nem perder.
Então, cultivar é para a gente desfrutar, compartilhar e ao mesmo tempo guardar. Então, a gente tem que estar preparada. A gente tem que. Aí foi quando eu falei, ai Senhor, que eu possa acelerar também a minha posição, de posicionar mesmo e saber assim de. Como que eu posso dizer? Das emoções, até porque eu já comentei em outros vídeos, né, da questão da gente se emocionar, ficar muito feliz, né, e aí a gente acabar se relaxando, né, já ficar, depois eu leio a palavra e foi uma das coisas que eu falei, ai Senhor, Tu sabes, mas fico feliz em saber que o Senhor está acelerando, mas não me deixa se perder. E se o Senhor vê que eu ainda não estou preparada, eu prefiro ainda continuar andando com a Tua presença. Então, que essa palavra fale ao seu coração, né? Creio que o Espírito Santo vai ministrar, como tem ministrado muito ao meu coração, e que você possa também estar posicionado para viver a aceleração do Senhor, de entregar as promessas, as bênçãos que Ele tem, né? Para mim, para você, e também a vinda dele, da gente estar preparada para ele voltar e encontrar tudo que ele nos entregou, confiou. Isso aqui fala também dos dons, né? Das obras que a gente está fazendo para ele, né? De tudo, né? Do propósito. Isso fala de tudo, porque quando ele fala, né? Há uma aceleração que é da entrega, que ele está acelerando, ou seja, ele está vendo o nosso coração, ele está vendo a intenção do nosso coração. E lembra, o Pai quer nos presentear e ele está falando, estou acelerando, tipo, estou agilizando. Mas então que você possa mesmo também, né, meditar e se posicionar, ficar na expectativa do que ele tem para entregar e já, tipo, pronta, né, para receber e cuidar, cultivar, né, e guardar. Tá bom? Vou fazer uma oração, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, Senhor, te agradecer por esse maná, Senhor, o Senhor dizer que há uma aceleração do que o Senhor tem para nos entregar, da sua vinda também, das suas promessas, de tudo que o Senhor tem, Senhor. O Senhor sempre nos surpreende e quando o Senhor falou da aceleração, eu já pensei das surpresas do Senhor. E quando eu me deparei hoje, logo pela manhã, com a chuva, Senhor, foi quando o Teu Espírito Santo falando das bênçãos, que aquela chuva estava representando as bênçãos, e assim a aceleração do Senhor. O Senhor, de repente, vem e nos surpreende, mas que nós possamos também te surpreender, estar preparado, acelerar o nosso compromisso em te obedecer, em te agradar, em fazer, Pai, o que o Senhor tem pedido ao nosso coração, a cumprir o teu propósito, a cada um de nós, Pai. A minha oração é que cada um desfrute também, Pai, esteja pronto para que possa receber tudo, que possa acelerar, Senhor, em cumprir mais rápido possível tudo que o Senhor tem entregue. Assim é minha oração, que o Senhor abençoe cada um, Pai, no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilhe e abençoe outras pessoas, tá bom? Tchau.